paz do Senhor Jesus, como vão vocês? Bom, nós vamos dar continuidade, aliás, nós não, né? Eu vou dar continuidade aqui à nossa série. A Débora, minha esposa, ela foi para a igreja, foi cultuar ao Senhor e hoje eu fiquei em casa e aproveitei para gravar o vídeo. Agora são 8h48 da noite. E antes de nós começarmos a falar do nosso personagem de hoje, eu já gostaria de pedir a todos vocês, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e seguir a gente também lá no Instagram. Nós vamos deixar o link aí na descrição. E se você puder dar dando essa força pra gente, nós ficaremos muito gratos e que Deus continue abençoando a sua vida. Dando continuidade à série, hoje nós vamos falar de o personagem muito importante também na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Também foi citado no Novo Testamento. E o personagem de hoje é Noé. E eu acredito que todos, se não a grande maioria, não somente de cristãos, pessoas que também não são cristãs, conhecem a história de Noé, da arca, que colocou os animais dentro da arca, porque viria o dilúvio, viria a chuva, destruiria a terra. E ali ele obedece a Deus nessa ordem e coloca um casal, um par de cada animal dentro da arca. Bom, a história de Noé, ela começa a ser contada na Bíblia Sagrada lá no capítulo 6 do livro do Gênesis. Eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui no capítulo 6 e a história começa contando, não diretamente focada em Noé, mas ela começa mostrando o que acontecia naquele tempo e que fez com que Deus ele viesse ali a destruir, a querer acabar com tudo naquela época. O que deixou Deus tão irado? A gente sabe que a própria Bíblia vai dizer que aquilo que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E dessa forma, dessa vez, não foi diferente. A Bíblia vai começar dizendo aqui no capítulo 6 que as pessoas começaram a pecar demais, começaram a desobedecer demais, a fazer coisas que eram erradas demais aos olhos de Deus. E ali então Deus ele toma essa decisão de destruir tudo, de acabar com tudo em água. Só que eu vou ler um versículo aqui que é muito interessante a respeito de Noé, que é Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde diz assim, ó: porém, Noé achou graça diante de Deus. A gente sabe hoje que graça é o favor imerecido, o favor não merecido que nós temos da parte de Deus. E Noé, ele alcançou essa graça de Deus, ele alcançou esse favor naquele tempo, naquele período, naquela época. Bom, dando continuidade, veja bem, a história de Noé passa por alguns momentos. Então, inicialmente, esse ponto, essa é a primeira parte, o pecado que cheirou mal às narinas de Deus, que fez com que o povo viesse ali a ter a ira de Deus voltada contra eles. Depois disso, depois que o Senhor Deus ali se irou contra a população, ele anuncia que ele vai enviar um dilúvio, que ele vai destruir a terra com água, que tudo ia acontecer. E Deus lhe anuncia esse dilúvio para Noé. Como nós acabamos de ler aqui, Noé ele achou graça diante de Deus. Então, quando Deus anuncia, fala com Noé que haveria o dilúvio, Deus também dá ali a orientação a Noé para que ele construísse uma arca, dá as orientações de como a arca deveria ser, diz a Noé o que ele deveria fazer após construir a arca. Então, Noé ali ele seguindo as recomendações, as orientações de Deus,
para que ele construísse a arca, porque o Senhor ele destruiria tudo em água e aqueles que entrassem dentro da arca estariam seguros. Bom, a gente sabe que durante o período de construção da arca, Noé, ele ali anunciou que haveria um dilúvio. Ele foi, como a Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse que Noé ele foi um pregoeiro, se não me engano, da palavra de Deus. E Noé, realmente, se a gente for observar a história de Noé, nós vamos ver que ele foi um pregador. Noé fez o que um pregador faz hoje, que é pregar a respeito das coisas que ainda vão acontecer. Lógico que um pregador ele não prega somente sobre isso, um pregador ele prega sobre vários assuntos, sobre toda a Bíblia Sagrada, sobre tudo aquilo que Deus ele coloca no coração dele, que é direcionado por Deus. Mas uma das coisas que um pregador ele prega é justamente isso, digamos assim, a volta de Jesus, é o que vem, o que virá, o que a Bíblia diz que vai acontecer. Então Noé ele anunciou para o povo que haveria dilúvio, que haveria destruição. E como de costume, na maioria das vezes em que Deus ele anuncia algo para uma nação na Bíblia Sagrada, não todas as vezes, mas muitas vezes as pessoas não dão ouvidos a Deus, não dão ouvidos à voz do Senhor, e infelizmente não foi diferente quando Noé anunciou. Noé anuncia então o dilúvio, as pessoas não dão ouvidos a Noé, o tempo passa, Noé finaliza a arca. Tendo finalizado a arca, Deus dá-lhe então a orientação final. Ele coloca um par de cada animal dentro da arca e depois ele entra com sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. Foram somente essas pessoas que entraram na arca. Aí nós vamos poder observar, através da Bíblia Sagrada, é lógico, que depois Deus envia as águas do dilúvio e quando começa a chover, a gente pode imaginar que as pessoas ali então começaram a crer naquilo que Noé estava falando. E essa é mais uma semelhança que tem entre Noé e muitas vezes um servo de Deus, uma serva de Deus dos dias de hoje. Às vezes, Deus usa a vida de uma pessoa para transmitir uma mensagem e muitas vezes essa mensagem ela não é valorizada devidamente, mas depois nós sabemos que a Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas, o tempo passa, a mensagem de Deus se cumpre e ali aquelas pessoas que talvez rejeitaram a mensagem de Deus vão ali se arrepender de não terem dado ouvidos à voz do Senhor. E dando seguimento aqui, Noé entra na arca, o dilúvio começa, passa o tempo, eles ficam na arca, diz a Bíblia Sagrada, 40 dias. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Eu vou ler aqui também. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Ou seja, por 40 dias as águas ficaram altas. Por 40 dias houve ali o dilúvio que Deus prometeu. O que me chama aqui a atenção também é o seguinte: o tempo passou, durou esses 40 dias de dilúvio e as águas elas começam a diminuir, mas Noé não tinha como ele saber exatamente a proporção da água, se já dava para ele sair da arca. E ele usa de uma sabedoria muito grande, que ali ele pega então um corvo e ele solta, Gênesis capítulo 8 já. E aí a Bíblia vai dizer que ele solta o corvo e o corvo saía e voltava. E isso depois dos 40 dias. Depois desse tempo, Noé solta o corvo e até que as águas secaram e o corvo não voltou mais. Depois disso, Noé solta uma pomba. Essa pomba ela vai e ela volta trazendo no bico um galinho, um raminho de árvore. E com isso, diz a Bíblia Sagrada que
logicamente ele concluiu que então as águas já haviam baixado, ele poderia sair da arca, e ali ele sai da arca com sua família. O que a gente consegue, ou o que eu quero deixar aqui talvez de parte final do vídeo, é que Noé, ele obedeceu a Deus, e tendo obedecido a Deus, ele recebeu ali o livramento do Senhor. Veja bem, às vezes parece que as coisas que Deus ele nos quer que a gente faça podem parecer loucura. A Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo que a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que perecem. Muitas vezes as coisas que nós que somos cristãos fazemos, elas são coisas que para pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, realmente parece loucura. Você imagina, por exemplo, Abraão também, que ouviu ali a voz do Senhor, dizendo para ele, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele estava estabilizado, ele estava naquilo que a gente chama hoje de zona de conforto, ele estava bem, mas ele ouviu a voz de Deus e ele foi correr o risco. Noé também. Noé poderia ter, assim como a maioria, assim como todas as outras pessoas, assim como as pessoas da cidade não deram ouvidos a Noé, ali ele poderia ter não dado ouvidos à voz de Deus, simplesmente ter dito, isso é coisa da minha cabeça, não vai chover, não chove, nunca choveu, e poderia ter morrido junto com as outras pessoas. Mas, por obedecer a Deus, ele recebeu o escape do Senhor. O que fica aqui para nós é que o que a própria Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor é bem clara e que a gente possa tomar em consideração os exemplos de Noé, de obediência, e que nós sabemos que quando nós estamos fazendo algo que é da vontade de Deus, Noé deve com certeza ter passado por isso. Era um homem que estava ali fazendo aquilo que Deus queria, mas estava, digamos assim, sozinho, não havia mais ninguém com ele. Ele deve ter sido taxado de louco, de anormal, de doido, devem ter zombado dele, criticado ele, xingado ele, mas ele tinha convicção de quem tinha falado com ele. Essa é uma outra coisa muito importante. Quando nós temos a convicção de quem está falando conosco, a gente tem certeza de que podem zombar, criticar e falar. Mas quando nós estamos seguindo convictos de quem nos fez a promessa, de quem nos falou, nós sabemos que a voz do Senhor ela não falha. E a Bíblia diz que Deus ele vela pela sua palavra a fim de que ela se cumpra. Que nós possamos aprender o exemplo de Noé. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Deixe o seu like, comenta aí embaixo alguma coisa, não somente referente a Noé, mas sobre outros assuntos também, não somente assuntos bíblicos, mas coisas que sejam relacionadas a Deus, coisas que sejam relacionadas a experiências com Deus. Se você está tendo algum momento, alguma experiência com Deus e quiser compartilhar conosco, fique à vontade, deixe a sua sugestão, ela é muito importante para nós. Nós estamos sempre buscando melhorar e nós sempre dizemos aqui ao final de cada vídeo que nós contamos com a colaboração dos irmãos, que Deus ele continue multiplicando a graça sobre a vida de cada um de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ajuda bastante. E se você também quiser, corre lá no nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E no mais, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fiquem com Deus.